Hallelujah, 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 hallelujah. Saudações, queridos irmãos e irmãs. Hoje gostaria de partilhar, neste exato momento, sobre o tema
a vocação como bênção, desvendando o chamado divino para servir e transformar vidas. Queridos irmãos e irmãs, como sabemos que a vocação é um tema profundamente enraizado em nossa existência, pois nos conecta com o propósito maior que nos foi concedido. Como sabemos, queridos irmãos e irmãs, a primeira vocação que recebemos como pessoas humanas, como cristãos, é justamente o dom da vida. O dom da vida, queridos irmãos e irmãs, é a primeira vocação que Deus nos chamou, nos chama a vivermos. Como recebemos o dom da vida, como recebemos esta vida sem termos pedido, esta é a vocação. A primeira vocação, justamente, é esta a vocação, o chamado à vida. Mas também, desde os tempos antigos, queridos irmãos e irmãs, a ideia de ser chamado para uma missão específica tem ressoado nas tradições religiosas e espirituais, afirmando que cada um de nós possui um papel único a desempenhar na tapeçaria da vida. Quer dizer, desde os tempos antigos, a questão da vocação, a questão do chamado de Deus, a questão deste este dom que recebemos de Deus, temos um papel importante para desempenhar a cada um de nós. A cada um de nós tem uma missão, a cada um de nós tem um propósito de sua vida. Por isso mesmo, desde os primórdios da nossa existência humana, havia as pessoas já haviam percebido que a cada um de nós desempenha um papel importantíssimo neste mundo. E quando olhamos, queridos irmãos e irmãs, para a vocação como uma bênção, então começamos a enxergar não apenas uma escolha, mas uma responsabilidade divina que nos é confiada. Estamos falando da vocação como uma bênção, estamos falando este dom de vocação que temos, que recebemos por Deus, que mais também nos convida a esta responsabilidade pessoal, esta responsabilidade que temos que assumir, que recebemos por Deus e para exercer, viver a este chamado, que é chamado a vocação especial, que podemos dizer. Mas também sabemos que a vocação, por outro lado, é um chamado interior. O que quer dizer com isto? Como sabemos, o primeiro passo para desvendar nossa vocação é ouvir o chamado interior. Esse chamado pode se manifestar de diversas maneiras. Pode se manifestar através de uma paixão ardente, pode se manifestar através de uma inquietação persistente ou através de uma profunda sensação de que há algo mais a ser feito. Então, são os elementos através de quais se manifesta esta vocação, este chamado, este sentir interior da nossa chamada, da nossa vocação que recebemos. Como dizemos, se manifesta de várias formas, através da paixão ardente, através da inquietação persistente, mas também através de uma profunda sensação de que há algo mais a ser, de alguma coisa que deve ser feita. Por isso mesmo, queridos irmãos e irmãs, é necessário um momento de silêncio, um momento de reflexão, para que
possamos distinguir essa voz interior. Muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, o mundo moderno nos distrai com suas obrigações, superficialidades, tornando difícil perceber o que realmente importa. Por isso, é essencial buscarmos os momentos de solicitude, momentos de oração, onde possamos nos conectar com o que está em nosso coração. Por isso mesmo, queridos irmãos e irmãs, aqui não se trata apenas de viver a vida, mas de sentir e de fazer com que este amor de Cristo possa se manifestar, a sua vontade, para que possamos conectar-nos com esta graça de Deus que recebemos, com este amor incondicional que fazemos. Por isso mesmo, queridos irmãos e irmãs, aqui encontramos a essência da nossa vida. Quando nós percebemos, quando nós entendemos o nosso propósito de vida, aquilo que me identifica, aquilo que Deus me estava a realizar, concretizar neste mundo, aí buscamos este momento propício do encontro com Deus, este momento propício de fazer a diferença no nosso meio. Por isso, a oração é fundamental na nossa vida, para que possamos fazer esta conexão pessoal com Deus, este encontro pessoal com Jesus, que também veio ao mundo. Como sabemos, depois de sentir, queridos irmãos e irmãs, esta vocação que recebemos de Deus, depois de sentir, depois de entender o sentido da nossa vida, o sentido da nossa experiência de fé, encontramos o outro elemento que seria a vocação como serviço. Sabemos, primeiro, sentimos a vocação, sentimos o chamado de Deus no nosso interior, no nosso coração, no nosso âmago. E depois de sentir este arder do nosso coração, do nosso interior, aí buscamos momento um momento de oração, justamente, para nos conectar com a vontade de Deus. E depois de sentir, depois de fortificar, depois de fortalecer a nossa fé, depois de perceber a importância desta vocação, então, entramos no seguinte passo, que seria justamente o momento de serviço. Aqui, então, podemos dizer a vocação como serviço. A vocação como serviço. Uma vez que começamos a entender a nossa vocação e percebemos que ela está intrinsecamente ligada ao serviço. Por isso mesmo, a vocação está intimamente ligada e conectada ao serviço. Por isso não podemos viver a nossa vocação como um momento de sofrimento, mas sim um momento propício de servir. Um momento propício para viver a vida, para compartilhar a experiência do amor de Jesus. Por isso mesmo, queridos irmãos e irmãs, encontramos também Jesus, que nos ensinou o maior entre nós deve ser aquele que serve. No Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo 11, encontramos esta passagem que Jesus nos ensina como nós podemos viver, como nós devemos fazer, e particularmente aos cristãos. E por isso mesmo, Jesus nos ensina. O maior entre nós deve ser aquele que serve, aqui se manifesta este serviço de Deus, este amor de Deus, esta presença de Deus incondicional que nos ensina a servir. Por isso mesmo, queridos irmãos e irmãs, tu que és um chefe em um lugar, tu que guia o povo de Deus, tu que caminha com a sua família, deve considerar-se
aquele que serve, não apenas ser servido, porque o serviço é justamente a este. Nós somos chamados ao serviço. Então, este serviço que somos chamados, então, temos que viver como Jesus viveu. Porque Jesus serviu a muitos. Jesus serviu aqueles que estavam próximos dele. E por isso mesmo, queridos irmãos e irmãs, quando abraçamos a nossa vocação, não estamos apenas buscando o nosso próprio bem, mas também nos comprometendo a atender às necessidades dos outros. Essa perspectiva, queridos irmãos e irmãs, transforma a maneira como vivemos e interagimos com o mundo. Em vez de, queridos irmãos e irmãs, em vez de ver as pessoas como concorrentes ou como obstáculos, devemos que começarmos a enxergá-las como irmãos, como irmãs, dignos de amor e respeito. Por isso mesmo, queridos irmãos e irmãs, é neste momento que fazemos esta reflexão, este momento propício de fazer o encontro, de perceber o sentido das nossas vocações, convido a cada um de vós para que possamos viver este amor, possamos viver este serviço que Jesus nos convida. No Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo 11, que somos chamados ao serviço. E, por outro lado, queridos irmãos e irmãs, para dar continuidade da nossa reflexão, encontramos a vocação, esta vocação que vai transformar pessoas, a transformação pessoal e coletiva. Sabemos que a vocação não apenas transforma aqueles que servimos, mas também nos transforma. Quando nós servimos ao povo de Deus, quando nós aprendemos a servir aos demais, quando nós aprendemos a viver a vocação de Jesus, quando nós aprendemos a sermos testemunhos do amor de Jesus, este amor de Jesus, este amor ao serviço, transforma as pessoas. Mas não apenas transforma as pessoas, mas também transforma a cada um de nós. Por isso mesmo, a palavra de Deus nos convida ao serviço. Sabemos que o serviço não apenas transforma a nós, mas também transforma aqueles que estão ao nosso redor, mas também transforma a cada um de nós que somos promotor deste amor, deste serviço. Por isso mesmo, queridos irmãos e irmãs, encontramos aqui um elemento essencial das nossas, o sentido das nossas vidas. Poderá dizer, poderá perguntar a cada um de vós, queridos irmãos, onde encontras o sentido da sua vida, a realização da sua vida? Será que tu encontras no serviço aos seus irmãos, às suas irmãs, servindo a eles, ou encontras a sua felicidade ou a sua realização em outras coisas a ser servido? Essa seria a pergunta que podemos fazer neste momento. Mas também podemos dizer, queridos irmãos e irmãs, saiba que a cada ato de serviço nos molda, a cada ato de serviço nos ensina a ser mais humildes e nos convida a crescer em compaixão, a crescermos a esta misericórdia, ao dedicarmos, queridos irmãos e irmãs, ao dedicarmos o nosso tempo, ao dedicarmos a nossa energia para ajudar os outros, experimentarmos uma profunda satisfação e um senso de propósito. E um senso de propósito, queridos irmãos, que vai além da realização, que vai além da realização pessoal. Porque isso é isto mesmo, este serviço que, de certa forma, transforma. Essa transformação é justamente um reflexo do amor divino. É um reflexo de Jesus. É um reflexo de Deus que flui através de nós, tocando vidas e fazendo
diferença. Por isso mesmo, queridos irmãos e irmãs, esta reflexão, creio que nos ajudará também a entender a vocação. Lembrar que estamos partilhando contigo o tema sobre a vocação como bênção. A vocação como bênção é desvendando o chamado divino para servir e transformar vida. Transformar vida, transformar ao nosso redor, transformar aqueles que necessitam do nosso amparo. Seguindo, queridos irmãos e irmãs, a nossa reflexão, mas é neste processo de serviço, é neste processo de chamamento divino, podemos dizer também que podemos encontrar certos desafios, podemos encontrar obstáculos que podem nos impedir a seguir, que podem nos impedir a desenvolver o nosso serviço aos demais. Porque tem pessoas que não gostam que os outros busquem servir aos demais. Por isso mesmo, ao longo da nossa caminhada vocacional, ao longo da nossa experiência de cada dia, podemos enfrentar vários desafios. Por isso mesmo, é importante reconhecer que o caminho da vocação não é isento de desafio, queridos irmãos. Sempre e sempre, em todo processo, em todo caminho, tem o que se chama de desafios, dificuldades, obstáculos que podes encontrar. Por isso mesmo, podemos dizer, muitas vezes, podemos nos sentir inseguros, podemos até mesmo nos questionar se estamos realmente no caminho certo. Quando enfrentamos problemas, quando enfrentamos dificuldades, quando enfrentamos desafios de cada dia, às vezes nos perguntamos a nós mesmos: será que estou no caminho certo? Será que estou fazendo a vontade de Deus? Será que eu estou vivendo a minha fé com este entusiasmo? Então, é o mesmo que passa na vida das pessoas. Quando enfrenta a dificuldade, às vezes até chega a duvidar da presença de Deus na sua vida. Por isso mesmo, queridos irmãos e irmãs, as dificuldades e as incertezas podem nos desviar, mas é necessário. É nesse momento que devemos nos lembrar da importância da perseverança. Nos momentos de desafio, temos que sempre lembrar da perseverança. Sermos perseverantes nas tentações, sermos perseverantes nas dificuldades, sermos perseverantes nos desafios de cada dia. Por isso mesmo, queridos irmãos e irmãs, a vocação é um convite a confiar em Deus e em seu plano para nossas vidas. Mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. Por isso mesmo podemos dizer que a fé nos dá força para continuar mesmo nas tempestades. Por isso mesmo, queridos irmãos e irmãs, é esta reflexão, creio que nos ajuda e nos ajudará a entender o sentido de serviço. Este sentido de serviço que somos convidados a servir. Este serviço que ao longo do nosso caminho podemos encontrar dificuldades, mas que não podemos calar, que não podemos parar por aí por causa das dificuldades. Temos que superar as dificuldades, temos que vencer as dificuldades de cada dia. Por isso mesmo, queridos irmãos e irmãs, é nesta reflexão, como estamos fazendo menção, a vocação como bênção. Por outro lado, queridos irmãos e irmãs, seguindo à frente sobre os desafios na caminhada vocacional, mas também temos que lembrar-nos que os desafios não é o fim da nossa vida, da nossa experiência neste mundo. Por isso mesmo, somos chamados à comunidade. Além disso, queridos irmãos e irmãs, a vocação não é uma jornada solitária.
somos chamados a viver em comunidade, a partilhar nossas experiências e apoiar uns aos outros. Por isso mesmo, a igreja, como corpo de Cristo, é um espaço onde podemos discernir e fortalecer os nossos chamados juntos. Por isso mesmo, a igreja, como corpo de Cristo, é o lugar propício para reflexionar, é o espaço propício para fortalecer a nossa fé, para discernir e fortalecer a nossa fé e o nosso chamado, a nossa vocação. Por isso mesmo, juntos, podemos criar um ambiente onde as vocações são reconhecidas e celebradas, onde cada um é incentivado a contribuir com as suas habilidades únicas para o bem comum. Por isso mesmo, queridos irmãos e irmãs, neste momento que estamos fazendo esta reflexão, este momento propício de renovação pessoal, este momento propício de entender a nossa vocação, o nosso chamado como filhos e filhas de Deus, somos convidados a vivermos em comunidade, a vivermos em comunhão com os nossos irmãos. Para terminar, queridos irmãos e irmãs, enquanto falamos da vocação como bênção, nos convida a uma vida de íntegra e amor. Ao aceitarmos nosso chamado divino, não apenas transformamos nossas vidas, mas também impactamos o mundo ao nosso redor. Por isso mesmo, desejo a cada um de vós que possamos sempre, queridos irmãos e irmãs, possamos sempre, para que possamos sempre, queridos irmãos e irmãs, estar abertos para ouvir e para responder a esse chamado, confiando sempre de que, ao servir, estamos cumprindo a vontade de Deus e refletindo sua voz no mundo. Por isso mesmo, convido a cada um de vós, irmãos e irmãs, convido a cada um de vós para que sejamos instrumento de transformação, instrumento de compaixão, que vive com propósito, que vive com felicidade, que vive com paixão e assim fazendo a diferença na vida dos outros. E desejo que Deus te abençoe, Deus te guie neste momento propício do amor, neste momento propício que estamos reflexionando este momento de compartilhar este tema de hoje, que falamos sobre a vocação como bênção. A vocação que é um elemento essencial, considerando que sempre a primeira vocação somos chamados à vida. E depois vem outras vocações que também somos convidados a desenvolver, somos convidados a partilhar, somos convidados a servir aos nossos irmãos. Porque só assim poderemos ser os verdadeiros seguidores de Jesus, os verdadeiros seguidores de Cristo ressuscitado. Por isso mesmo, queridos irmãos e irmãs, convido a cada um de vós para que possa viver neste momento este amor incondicional de Jesus, esse amor incondicional de Cristo, que sempre nos fortalece, que sempre nos dá a graça de sermos filhos e filhas de Deus. Que Deus te abençoe e te ilumine neste dia. Tu que me acompanhou, que Deus te abençoe e te acompanhe sempre. E também abençoe a sua família, para que possas viver sempre fiel, feliz na sua vida e no seu caminho de fé. Tchau. Que Deus te abençoe. Até ao próximo live, que vamos partilhar sobre outro tema que impacta as nossas vidas e o nosso caminho de cada dia a dia. Que Deus te fortaleça, te acompanhe e te abençoe neste momento.